Graça e paz, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, amém? Vocês estão ouvindo essa palavra aí, e você não pode estar no nosso culto também presencial, que é o culto ideal, amém, irmão? Nós precisamos estar junto com os irmãos, amém? Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. E um dos lugares onde isso acontece é realmente no culto, porque no culto você faz isso com propósito. Nem sempre em nossas casas, mesmo estando reunidos, nós fazemos isso com um propósito, amém? Reunimos como igreja mesmo, amém? Às vezes nos distraímos por estarmos em casa, às vezes estamos ouvindo a palavra em meio ao trabalho, à correria, amém? No dia a dia. Então não é o ideal. O ideal para nós mesmos é o lugar onde nós já vamos com esse objetivo, já vamos com esse propósito, amém? Que é o lugar onde nós ouvimos a palavra do Senhor atentamente, amém? Que Deus abençoe você. Quero compartilhar uma palavra do teu coração, uma palavra de renovação. Está lá em Marcos 16, 14 a 17, que diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, amém? Só até aqui mesmo. Quero orar com você agora, amém? Senhor, abençoa o servo, nós temos ministrado a tua palavra de vida, de graça do Senhor. Ó Deus, que o Senhor deseja abençoar a nossa vida, encaminhar o nosso coração para uma vida de propósito, Senhor. Por isso, Pai, abençoa teus filhos, fortalece a fé, o amor a Ti. Em nome do Senhor, eu quero, Pai, que essa palavra possa chegar ao coração dos filhos, abençoando, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nosso tema de hoje é tempo de voltar-se para Deus, amém? Esse é o nosso tema de hoje, tempo de voltar-se para Deus. Todo crente precisa aprender não apenas a obedecer, mas também precisa aprender a levar as pessoas a obedecer. Pois um dia, quando Jesus quis ajudar alguns homens, que são os 10 leprosos, Jesus os conduziu a obedecer, amém? E essa é uma verdade, amém, irmão? Porque se nós quisermos ser úteis para Deus, nós precisamos, irmão, ensinar homens como obedecer a Deus. Nós precisamos saber como conduzir homens à obediência a Deus. Porque só assim, irmão, eles poderão ser alcançados por Deus e também abençoados, amém? Por isso, irmão, um ministro de Deus, um sacerdote de Deus, é alguém que compreende isso, amém? Por isso, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, Jesus censurou a incredulidade deles por não ter dado crédito à ressurreição dele, quando na verdade ele já havia falado, já havia citado algumas vezes, e nessa hora os discípulos se entristeciam, mas não achavam se tratar de uma verdade, Essa é uma grande questão. Mas nós precisamos, irmão, aprender isso. E Jesus, na ocasião, falou sobre ide pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a visão. Amém, irmão? Quero compartilhar então no teu coração hoje. Tempo de voltar-se para Deus. Precisamos conduzir homens de volta a Deus. Conduzir homens a ouvir a voz de Deus. Você pode ver os discípulos, irmão, Maria Madalena, e outros que viram Jesus ressuscitado e citaram para os discípulos, eles foram incrédulos, Eles foram duros de coração. Então está aqui uma coisa para a gente aprender. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, amém? Só assim poderemos conduzir-nos de volta, através da palavra de Deus, a voltar-se para Deus, amém? Então quero compartilhar isso com o teu coração, amém? A fé é vista no quanto ouvimos e obedecemos a Deus. Isso aí é um fato, amém? A nossa fé é vista, irmão, no quanto nós ouvimos e obedecemos, amém? A pessoa pode ouvir e não obedecer, então não significa que ela tem fé. A fé é vista na atitude, no comportamento, amém? Na disposição, amém? Quando o filho pródigo caindo em si, o que ele fez? Ele tomou atitude de voltar, ele tomou decisão de retornar. Então essa é a palavra, amém, irmão? Quero compartilhar isso com o teu coração. Tempo de voltar-se para Deus. Então, em primeiro lugar, o mundo sofre porque deixou o seu Criador. Amém? Marcos 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Perceba, os sinais seguem aqueles que se dispõem a obedecer ao que se crê.
Amém? Essa é a visão. Perceba, os sinais, eles se dispõem a obedecer, irmão, aquele que decide obedecer aquilo que ouviu, aquilo que foi lhe ensinado, né? E a gente precisa entender isso, é a mesma coisa, tudo em nossa vida, irmão, vai seguir, todo sinal vai seguir a nossa vida a partir do momento que nós tivermos uma disposição de seguir aquilo que acreditamos, de seguirmos aquilo que nós ouvimos a respeito de Deus. Esta é uma definição muito boa para a gente perceber. E de fato, o mundo hoje está sofrendo, irmão. Por quê, irmão? Porque o mundo tem deixado o seu Criador. As bênçãos vêm de ouvir a Deus. O que as coisas acontecem, irmão? As bênçãos vêm de ouvir a Deus. Esse foi sempre o grande segredo. Lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, daí a frase, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas estas bênçãos. Deus falou que se Israel tivesse cuidado de obedecer a tudo que ele estava falando, os resultados, irmão, aconteceriam na vida deles. Eles veriam, né, os sinais de Deus, eles veriam o favor de Deus, eles veriam cuidar de Deus. Perceba, toda a bênção de Deus, ela é resultado de ouvir a Deus, de obedecer a Deus. Amém? Toda a bênção, ela se deriva, né, irmão, exatamente, né, dessa premissa, que é ouvir a Deus, buscar a Deus. Amém? Estarmos em comunhão com Deus. Isso é uma coisa para a gente perceber. Não devemos ficar preocupados com os resultados, e sim nos preocuparmos em obedecer, e os resultados virão. Esse é o grande segredo. Perceba aqui, irmão, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com os resultados, né? Hoje, quando a gente olha o que está acontecendo com o nosso mundo, né? Qual é a grande dificuldade das pessoas, irmão? As pessoas, elas estão tão preocupadas com o resultado que esqueceram, irmão, de se preocupar em obedecer a Deus. Amém? Esse é o grande segredo. Por que o mundo precisa voltar-se para Deus, irmão? Porque as pessoas não estão mais preocupadas em ouvir a Deus, elas não estão mais preocupadas em obedecer a Deus, amém? E é por isso que muitas coisas têm sucedido, por isso que a gente precisa aprender, amém? Fracassos, maldições, maus resultados, são consequências exatamente de uma vida, irmão, sem ouvir a Deus. O próprio Deus naquela ocasião, quando falava isso para o povo de Israel, Deus os advertiu se eles não ouvissem a Deus. Está lá no verso 15 assim: será, pois, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não tendo cuidado em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Perceba, irmão, as bênçãos, elas vêm de ouvir a Deus, elas vêm e nos alcançam. Da mesma forma, irmão, os maus resultados, da mesma forma o sofrimento, da mesma forma a dificuldade. Perceba que o texto está dizendo assim: virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E dentro dessas maldições que estão colocadas lá no texto de Deuteronômio 28, irmão, realmente fala das dores, fala de enfermidade, fala de doenças. Perceba, todas estas coisas que acontecem na vida do homem, irmão, é resultado de ter abandonado o Criador, ter abandonado, deixado de ouvir a Deus. Amém? Isso é uma coisa para a gente aprender, irmão. Amém? Quando a gente fala de ouvir para obedecer, infelizmente, irmão, tem pessoas que ouvem, como o povo de Israel ouviu, mas não teve o cuidado, não teve o zelo, não teve a preocupação. Você sabe que as pessoas estão demais preocupadas, irmão, com o resultado da sua vida. Só que elas esquecem, irmão, elas esquecem que os resultados vêm de uma vida de obediência a Deus, vem de ouvir a Deus. Olha o que o texto diz, irmãos: esses sinais seguirão os que crerem. Os sinais vão seguir a sua fé. Os sinais seguirão a verdade de Deus em nossa vida, que está a iluminar o nosso caminho, que está a nortear a nossa vida. Se tirarmos isso, irmão, é lógico que virá as dificuldades, é lógico que virá o sofrimento, é lógico que virá a dor. Então a gente precisa aprender, amém, irmão? Se você observar o verso 28, 1 e 2 e o 28, 15, irmão, os resultados são diferentes exatamente por causa da falta de obediência. No verso 1 e 2, nós temos as bênçãos, irmão, que são resultado de ter ouvido. E ali no verso 15, nós temos os resultados, né, do que, irmão, de uma vida de não ter ouvido a Deus, não ter tido cuidado, de ter a preocupação,
Então vivemos uma ocasião hoje em que as pessoas não estão preocupadas em ouvir a Deus. Por isso que algumas coisas acabam comprometendo, né? Se você obedece, as coisas vão dar certo. Por isso, irmão, qualquer área da sua vida, seja relacionamento, seja casamento, seja família, seja qualquer área, irmão, até mesmo para você experimentar o milagre de Deus, até mesmo para você experimentar uma cura. Foi o que eu falei agora há pouco. Jesus, para fazer um milagre na vida daqueles leprosos, Jesus precisou conduzir eles ao caminho da obediência. Irmão, não há milagres para quem está na desobediência. Não há como Deus ajudar, não há como o Evangelho ajudar, irmão, quando nós estamos vivendo uma vida pecaminosa, uma vida errada. Perceba, quando Jesus conseguiu colocar aqueles homens no caminho do milagre, porque a ordem era esta mesmo, né? Que os leprosos procurassem um sacerdote para conferir, né? Para averiguar aquelas lepras. E quando eles estavam indo para encontrar com o sacerdote, perceba, eles estavam no caminho da obediência. Jesus os colocou diante de uma verdade e mandou eles fazer. E quando eles estavam indo para encontrar com o sacerdote, a cura aconteceu. Foi isso que um dos leprosos, ao perceber isso, voltou-se e adorou Jesus. Por que isso aconteceu, irmão? Porque eles estavam no caminho do milagre. Por isso que eu estou falando para você, irmão, precisamos ser aptos a conduzir pessoas à obediência. Se não formos capazes de levar as pessoas à nossa casa, à nossa família, ou até mesmo nós à prática da obediência, nós não teremos como ver os resultados de Deus em nossa vida. Os sinais não hão de seguir a nossa vida, percebeu? A fé vem de ouvir a Deus, a fé vem de você crer em Deus e ter uma disposição em obedecer, amém? Se os sinais seguem a fé, os maus sinais seguem os que desobedecem. Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Observe a Bíblia viva, ela diz que qualquer coisa que alguém vai fazer e está errado, deve, portanto, não fazer, porque isto é pecado. Olha a versão da Bíblia viva. Entretanto, quando alguém achar que alguma coisa que quer fazer está errada, não deve fazê-la. Peca se a fizer, pois pensa que está errada. E assim, para ele está errado. Qualquer coisa feita fora daquilo que sente está certo é pecado. Acabou. Você sabe, irmão. É por isso que tudo que não provém da fé significa, irmão, tudo que eu não estou fazendo, amém, seja uma coisa simples como comer. Perceba o que Paulo está dizendo, irmão. Sabe, irmão, quando nós temos uma atitude de ouvir a Deus, né, ouvir nossa consciência, a gente tem um dos cursos que a gente fala aqui sobre a autoridade, né? A autoridade de Deus, e nós ensinamos isso, irmão, né? Existem 3 níveis de autoridade primárias, né, que é a autoridade soberana, a autoridade da verdade e a autoridade da consciência. Nós precisamos aprender a obedecer, nós precisamos nos submeter a essas 3 níveis de verdade, irmão, amém? Por quê? Porque elas representam Deus, elas são Deus, na verdade, né? As outras que representam, que as outras são autoridades delegadas, né? A autoridade da palavra é a autoridade de Deus. Significa, eu preciso obedecer, como eu preciso obedecer à consciência. Perceba, minha consciência, irmão, é uma lei de Deus imposta dentro do coração do homem para auxiliar suas decisões e suas escolhas. Coisas muito básicas da vida, irmão. Perceba como muitas vezes, irmão, as pessoas sabem que estão erradas. Elas têm uma consciência que está mostrando que alguma coisa está em desacordo, está em desarmonia, não está muito certo. Perceba que quando a pessoa faz isso, ela de fato peca. Por quê, irmão? Porque não está obedecendo aquilo que está sendo dirigido no seu coração, no seu interior. Por isso que a gente precisa aprender, irmão, a ouvir a Deus. Amém? Toda consequência é resultado de andar no caminho da desobediência. Oséias 14:1 diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Perceba, irmão, Israel estava vivendo uma vida nos dias de Oséias, irmão, uma vida caída, uma vida arrebentada, destruída. Por quê, irmão? Porque por causa do abandono. Qual era o pecado de Israel?
era o pecado, irmão, de ter se distanciado de Deus. Agora, as práticas pecaminosas, não, só são resultado de uma vida que já está distante de Deus. Ninguém que deixa Deus, irmão, vive uma vida agradável para Deus. Essa é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, hein? Observe que Deus falou para Israel que eles haviam caído por causa dos seus próprios pecados. Muitos males que o homem passa, resultado ou consequência dos pecados que fazem. Perceba, tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, tudo que vocês estão fazendo, irmão, sem fé, é pecado. Por mais simples que seja, a gente precisa entender, irmão, que a gente precisa fazer as coisas pela fé. A gente falou do texto agora, os sinais seguirão os que creem. Eu preciso viver uma vida que seja vivida através da fé, através de uma verdade que aponta o caminho, através de uma luz, né? Porque a fé verdadeira vem de ouvir a palavra de Cristo. É isso que Deus quer que a gente tenha, uma fé que nos conduza a uma vida de vitória, a uma vida de bênção, a uma vida de resultado, a uma vida, irmão, onde de fato nós estamos centrados em Deus, voltados para Deus, irmão. Então Israel está vivendo uma vida de queda, caídos, porque haviam deixado o Senhor. Todo juízo é falta de arrependimento, que traz mudança, né? É o tal do remorso, né, irmão? Oséias 14:2 fala: tende convosco palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, diz-ele, perdoa toda iniquidade, e aceita o que é bom, e em vez de ouvir o sacrifício de nosso lado. Irmão, isso aqui é uma oração que Deus estava ensinando a Israel como orar, através do profeta. Perceba aqui, irmão, ele fala algumas coisas que é muito bom a gente falar. Primeira coisa, tem de palavra de arrependimento. Segunda coisa, assim, convertei-vos ao Senhor. Faça uma oração, fala para Deus te perdoar, entendeu? Não traga um sacrifício, não, traga sacrifício de palavras, que ele coloque sacrifício dos nossos lábios, uma confissão. Tem uma coisa que eu coloquei aqui, tem que falar. Deus sempre foi muito claro com o povo de Israel, mostrando que as consequências duras que o haviam acometido a eles eram insistentes de andar no caminho errado. Ele sabia que eu estava errado. Qual que era o problema deles, irmão? Está aqui a frase: Israel errou, mas não trouxe em seus lábios palavras de reconhecimento que estavam errados para se arrepender ou mudar de vida. Esse é o problema, irmão. Qual que é o grande problema de Israel? Eles sabiam que estavam errados, mas eles não traziam nos seus lábios, irmão, uma palavra, uma confissão, um reconhecimento que estavam errados. Não, eu estou errado. Aí Deus está dizendo para eles que eles haviam caído por causa do seu pecado, mas eles mesmos não conseguiam reconhecer. Perceba, irmão, às vezes, nem sempre as pessoas são capazes de perceber caminho que estão fazendo. Quando o filho pródigo saiu de casa, para ele, irmão, aquilo era a coisa mais certa a fazer. Era a coisa mais justa aos seus olhos. Perceba? Quando ele estava na casa, lá no longe do pai, vivendo uma vida moribunda, uma vida totalmente destruída, que ele caiu em si, então lhe foi dado, irmão, saber. Olha bem, me dá saber o quanto ele estava errado. Mas, irmão, ele caiu, ele seguiu um caminho, uma vida, vivendo uma vida totalmente destruída. E na sua consciência, ou no seu entendimento, estava tudo normal, estava tudo bem. Perceba, quando ele caiu, ele trouxe palavra de arrependimento. Por quê, irmão? Porque ele reconheceu. Uma coisa é quando Deus vê o erro. Uma outra coisa é quando o homem consegue enxergar, né? O homem consegue concordar com Deus, né? Uma das definições da palavra de arrependimento é concordar com Deus. É dizer o mesmo que Deus diz. Quando Deus diz que o homem tem pecado, e que é por causa do erro do homem que o homem está sofrendo. Vivemos dias assim, irmão, em que a humanidade, as pessoas, né, não estão preocupadas. Elas não têm uma vida voltada para Deus, uma vida centrada em Deus. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do reino de Deus, irmão, nem todo mundo tem um cuidado de viver uma vida realmente voltada para Deus. Infelizmente, a gente sabe disso, não. Aplicação: arrependimento é reconhecer com o lábio que está errado
e tomar medidas que provem esta mudança de vida e de comportamento. Essa é a frase, irmão. Arrependimento é reconhecer com os lábios que está errado e tomar medidas que provem esta mudança de vida e de comportamento. Porque se não há mudança de vida e não há mudança de comportamento, não existe arrependimento. Não há arrependimento. Então, primeira coisa, arrependimento é um reconhecimento com a boca. Eu estou errado, mas não dizer que está errado só por dizer, entendeu? É reconhecer mesmo, é sentir a sua miséria, é sentir a sua dor, é sentir o seu sofrimento, é reconhecer que as consequências são justas, porque tem muita gente, irmão, que elas reconhecem que os erros dela estão fazendo ela sofrer, mas elas não reconhecem que as consequências são justas. Elas acham que elas estão sofrendo uma injustiça, que elas estão sofrendo algo que não é legal. É errado, amado. É errado. Deus falou para Israel: se você não me ouvir, esses sinais vão vir sobre vocês e vão alcançar vocês, porque vocês deixaram de me ouvir. Deus está falando para Israel. É hoje que Deus fala para o homem. O homem tem abandonado o seu Criador. O homem tem deixado, irmão, de viver, de reconhecer Ele, né, o seu estado no sentido de necessidade de Deus, de necessidade de comunhão, de necessidade de relacionamento. Então a gente precisa reconhecer essas coisas. Em segundo lugar, irmão, o avivamento virá do sofrimento. Deuteronômio 28, 59 diz: e enviará estes pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis, prolongadas, doenças graves e persistentes. Isso aqui, Deus falou em Deuteronômio 28, irmão, lá no verso 59, a respeito das enfermidades, das pragas que viriam a Israel, porque eles não estavam ouvindo mais a voz de Deus. Quando você ouve a Deus, irmão, você está protegido. Você vai caminhar um caminho de obediência, você vai caminhar um caminho, irmão, longe das consequências. Mas quando o homem deixa de ouvir a Deus, ele começa a viver uma vida, irmão, que vai atrair as consequências. E Deus falou isso: e Ele enviará as pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas. Olha bem, numa outra versão diz pestes, pragas, não, prolongadas. É o que nós temos visto em nossos dias de hoje. Doenças, irmão, intermináveis. Doenças que a medicina não consegue, irmão, pontuar uma cura, um resultado. Doenças graves e persistentes. As doenças são uma consequência da vida errada do mundo, do abandono de Deus como seu Criador. Todos no mundo sofrem, quer seja bom, quer seja mal. Quando Deus julgou o Egito com as pragas, Israel sofreu com as 3 primeiras pragas. Israel sofreu com as águas transformadas em sangue, sofreu com as pragas de rã e sofreu com a praga de piolho. Sabia, irmão? Quando Deus estava para livrar, né, libertar Israel lá do Egito, Israel estava cativo, né? Era escravo do Egito. Foram 10 pragas que Deus enviou ao Egito. As primeiras 3 pragas, irmão, elas atingiram todo o território do Egito e também o território, né, o lugar onde estava o povo judeu, o povo hebreu estava. Perceba, atingiu. A primeira praga foi a praga das águas transformadas em sangue. Israel também sofreu, o povo judeu também sofreu com as águas. Os peixes, o mau cheiro, o cheiro de coisa, ficaram dias sem poder beber água, porque toda a água se transformou em sangue. Imagina o mau cheiro, fedor tomou conta, e mesmo dentro do acampamento de Israel, se aconteceu isso. E depois foi a pragas da rã. Também houve, entraram nas casas, né? Se achou entre as roupas, entre os móveis, entre as louças, né? Tudo lá se achou rã. Perceba, irmão, o mau cheiro depois da morte, né? Cara, morrendo aquele mau cheiro, contaminando todo o ambiente. Depois foi a praga do piolho. Alastrou também, não somente o Egito, como também todo o povo judeu, todo o povo hebreu.
também foram subjugados pela praga do piolho, todos eles foram contaminados. É engraçado isso, não? Quando a gente lê esse texto bíblico, parece uma coisa muito distante da coisa. Mas você sabe, irmão, o povo do Egito, o povo egípcio, eles adoravam ao rio Nilo, né? O Nilo era um tipo de divindade deles, era um tipo de Deus maior deles, né? A quem eles adoravam. Então Israel, olha que coisa interessante, Israel também é idolatrado. Quando a gente olha, você fala assim, pastor, mas por que o Israel sofreu as 3 primeiras pragas do Egito junto com eles? Por que Deus não fez distinção? Sabe por quê, irmão? Porque Israel estava dentro do Egito e foi encontrado também dentro do coração hebreu, irmão, os mesmos desejos, as mesmas vontades. Por isso a frase que a gente colocou aqui, né? Todos no mundo sofrem, quer seja bom, quer seja mal. Perceba, irmão, a idolatria não estava somente no coração do povo egípcio, também estava no coração dos hebreus. Eles também estavam praticando a idolatria. Então, quando os juízos de Deus veio, eles também foram subjugados. Você lembra que eles haviam esquecido o Senhor? Depois é que eles clamaram a Deus, quando aumentou, irmão, perceba, quando aumentou a dor e o sofrimento deles, é que eles passaram a clamar o Senhor. Perceba, irmão, enquanto a vida estava boa, tranquila, confortável, perceba, eles esqueceram do Senhor, eles se apartaram do Senhor. Perceba, irmão, como foi duro a princípio para Moisés conseguir gerar obediência naquele povo. Aquele povo estava com o coração endurecido, um coração embrutecido para obedecer. Mas à medida que as pragas começaram a subjugar, eles começaram também a quebrantar seu coração. Então, por isso que Israel sofreu junto, porque também Israel não estava isento das suas culpas. A segunda praga, irmão, também entrou no acampamento de Israel, que foi a rã. A rã, irmão, era uma chamada, né? A deusa Hequete, que era a deusa Rã. Perceba, irmão, era um símbolo da fertilidade e da ressurreição no conceito egípcio. Perceba, a Rã, irmão, era um tipo de divindade, era uma deusa, era a deusa da fertilidade, era a deusa da ressurreição. Quando estas coisas estão também atingindo a Israel dentro do acampamento do hebreu, onde eles estão, perceba, irmão, isso também está atingindo eles, porque o coração deles também não era diferente. Porque a vida deles também não era diferente. Eles estavam no Egito, irmão, mas eles também estavam contaminados. Assim como as rãs, irmão, entraram nas casas dos egípcios e entraram na casa deles, se achou nos móveis, se achou em todos os lugares, irmão, é porque também Israel também estava contaminado. Israel estava contaminado pela idolatria, estava contaminado pelo mal. O mal também se achava em Israel. Perceba, irmão. O piolho, né? Se achou outra praga que teve entre eles, foi o piolho, chamado Deus Tote. Referente, irmão, à invenção da magia e das artes secretas, né? Cara, olha que coisa interessante, irmão. Todas essas pragas, né, que vieram, eram um combate a uma idolatria. As outras 7 também vai falar as mesmas coisas, mas eu quero ficar só nas 3, porque essas 3 abateram a Israel. Tanto atingiram o Egito, quanto também atingiram a Israel. E todas essas 3 estão falando, irmão, da vida contaminada de Israel. Como por Israel estar no Egito, eles não viviam uma vida separadas para Deus. Apesar de ter uma aliança abrâmica, né? Uma aliança com Abraão, a serem descendentes de Abraão, a servirem ao Deus Jeová, no Egito, irmão, eles foram contaminados. Então, quero dizer para você, as primeiras 3 pragas do Egito, irmão, não apenas, irmão, atacaram, não foram apenas uma afronta contra o Egito, foram também uma afronta contra Israel, por causa do seu modo de vida, por causa do seu modo de andar. Por isso que a palavra, usando aqui nós estamos falando, o avivamento vem do sofrimento. Israel sofreu por suas tendências idólatras.
Israel não sofreu porque estava no Egito, mas porque o Egito estava dentro de si. Muitos judeus eram idólatras, adoravam a Deus, mas também praticavam idolatrias escondidas. Os judeus admiravam, irmão, as colheitas egípcias, né? Era um povo, irmão, que não sabia reprovar o errado, não tinha coragem, irmão, de condenar tais práticas, mesmo sabendo que tais práticas contrariavam a sua fé em seu Deus. Esse é o problema do povo, irmão, israelita. Você pode ver que quando Moisés se levantou, né, por Deus para libertar o povo de Israel, irmão, ele teve uma grande rejeição. Ele não foi atendido de primeira, irmão. Você pode ver que o povo está sempre reclamando para Moisés, está sempre murmurando. Por que estava murmurando, irmão? Porque estava confortável. Era uma vida muito boa para eles. Eles não estavam preparados para sair do Egito. Perceba, eles estavam amando o Egito. Eles estavam, de alguma forma, irmão, vivendo a vida egípcia. A não ser quando Moisés falou que ia tirar eles, então que Faraó começou a endurecer. E aí começou a escravizá-los num sentido maior, que tirou já as palhas, e eles agora tinham que buscar tanto as palhas quanto produziam mesmo no tijolos. Perceba, ali começou a agravar a dor deles, irmão. E nessa ocasião ele se revolta contra Moisés. Perceba. Sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque eles estavam muito confortáveis. E amavam essas coisas que estavam no Egito. Esse é o problema. As 10 pragas vão preparar Israel para sair do Egito. Lá no capítulo 11, na última praga, né, Deus fala isso a respeito de Israel. Êxodo 11, 6 a 8. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde o homem até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. Saiu de Faraó em ardor de ira. Deus estava falando aqui para Israel, irmão, para Moisés, que está chegando a hora da partida, e que Deus ia levantar um grande clamor, irmão, no Egito, né? Que era a última praga, que era a praga dos primogênitos, irmão, e ali ia fazer que eles fossem expelidos, né? Israel fosse sair, porque até então o Faraó não queria que saísse. Perceba, irmão, as 10 pragas estavam preparando o coração do povo hebreu para sair. À medida que as pragas foram acontecendo, irmão, maior, né? As primeiras 3 atingiram Israel, mas as demais, irmão, começaram a preparar o coração do povo hebreu, e eles começaram a ter um coração mais uniforme, um coração mais voltado para Deus. A cada praga, Deus estava guiando Israel ao caminho do milagre, o caminho da obediência. Perceba, o sofrimento fez distinção entre os judeus e egípcios, e do sofrimento brotou um povo que estava unido. Todos obedeciam a Moisés, todo judeu agora clamava e ansiava por sua libertação. Perceba, irmão, Israel agora, irmão, o sofrimento que estava acontecendo no Egito, as pragas que estavam acontecendo naquele país, irmão, perceba, irmão, começou a preparar o coração do povo. As primeiras pragas foram um julgamento de Deus também, não somente ao pecado, irmão, porque a idolatria não é só um julgamento contra o mundo, é contra também todos aqueles que praticam, também sendo servo de Deus. Os judeus estavam, de certa forma, irmão, contaminados. Por que se até nas suas coisas o fedor subiu do sangue, né? Das pragas da rã entraram em todos os seus lugares, irmão, e se achou na cabeça, em todo o corpo lá do judeu? Por quê, irmão? Porque eles estavam contaminados. Mas à medida que a partir da 4ª praga, que é a praga da mosca, irmão, Deus começa a fazer distinção, começa a fazer separação. E a partir daquele sofrimento, irmão, começou agora a brotar um coração de um povo voltado para Deus. Escuta,
Tem um versículo que fala assim, irmão, que é Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Perceba que uma coisa é a seguinte, irmão, o sofrimento vindo da parte de Deus faz que homens não aprendam a obedecer. Aquelas pragas que Deus estava derramando sobre o Egito, irmão, estava preparando o coração do povo israelita. O povo hebreu, irmão, ao mesmo tempo agora estava brotando um coração de homens obedientes. Eu coloquei uma frase aqui: Israel agora era um povo obediente, temente a Deus. Deus estava agora, irmão, através daquelas pragas, conduzindo o coração do povo hebreu, irmão, a libertação, a um clamor agora, um anseio, irmão, pela libertação. Você pode ver, irmão, a distinção que Deus até fala, que Israel não ia nem se mover ao lado. Perceba, irmão, enquanto os egípcios estavam clamando, irmão, pela libertação das pragas, Israel já não clamava mais pela dor e pelo sofrimento. Israel clamava agora, irmão, um clamor pela sua libertação. Eles queriam sair do Egito. Eles não viam a hora agora, irmão, cada praga que vinha sobre o Egito agora, e já não vinha mais sobre eles, irmão, o coração daqueles homens viu que os deuses do Egito estavam sendo subjugados. Deus estava julgando aquela nação que havia escravizado, irmão. Perceba, e o coração daqueles homens começaram a voltar para Deus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Irmão, sofrimento, o avivamento vem do sofrimento. Para Deus libertar o povo de Israel do Egito, irmão, Deus precisou enviar as pragas. Para quê, irmão? Para que através do sofrimento, irmão, pudesse vir um avivamento, significa, pudesse vir um despertamento. Como é que Israel nos dias de Moisés voltou-se para Deus, irmão? Ele voltou-se para Deus, sabe por quê, irmão? Porque eles estavam agora sofrendo, eles estavam vendo o mundo aonde eles viviam, estavam em sofrimento, e aquele sofrimento, irmão, fez que brotasse um coração em todo o povo, um só coração, um só desejo, um só anseio. Todos agora, irmão, eram tementes a Deus e queriam de fato ouvir a voz do seu profeta. O avivamento vem do sofrimento, quando este tem o poder de levar o homem ao caminho da obediência. Olha que palavra, o avivamento vem do sofrimento, quando este tem o poder, irmão, de levar o homem ao caminho da obediência. É o texto que a gente falou. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. É o sofrimento que é do sofrimento que procede o verdadeiro coração obediente a Deus. Enquanto, irmão, uns estão sofrendo por causa dos seus erros e continuam se tornando mais mal, irmão, outros se tornam homens diferentes. Da igreja não é diferente, irmão. O avivamento da igreja virá do sofrimento. 1 Pedro 4,17 diz: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Os sofrimentos finais do tempo servirá para julgar tanto o mundo como a igreja. E quando Pedro diz, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, Pedro tem em mente, que o julgamento que começa pela casa de Deus resultará numa igreja mais santa, mais preparada para a vinda de Cristo. Perceba, antes que venha o julgamento do mundo, Deus começa com o julgamento na sua casa. E o julgamento que começa na casa de Deus, irmão, ele começa com um propósito diferente. Qual é o propósito, irmão? Gerar despertamento. Assim como Israel, escuta, Deus falou que Israel ia ficar 400 anos, irmão, cativo, né? No Egito, até cumprir-se o tempo da sua libertação. Quando chegou os 400 anos, Israel não estava preparado. Israel não havia lançado raiz no Egito. Israel havia vivido uma vida já, né, sendo judeu, mas estava vivendo ali, sabe, mesmo escravo, irmão, mas estavam confortados. Perceba como foi duro para Deus para tirar o Egito do coração do povo, irmão, no deserto. E tão enraizado que estava aquele mal. E aquelas pragas que vieram subjugaram. A mesma coisa a Bíblia promete, irmão. O apóstolo Pedro profetiza que o julgamento final do tempo vai começar com a casa de Deus. Mas que o julgamento da casa de Deus nos finais dos tempos, irmão, tem como ideia gerar um despertamento, um avivamento virá sobre a igreja. Amém? Uma igreja que vai se voltar-se para Deus. Olha que diz aqui, ó.
O sofrimento fará brotar uma igreja que encomenda a sua alma ao Criador. Versículo 19, que é a continuidade do texto. Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Perceba essa frase. Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus. Padecimento aqui é sofrimento. Perceba, ele está falando de sofrimento, porque diz que o julgamento que inicia na casa de Deus, irmão, fará que os crentes padeçam segundo o propósito de Deus, irmão, e vão gerar nele uma busca maior por Deus, vão encomendar a sua alma para Deus. Encomendar a alma significa viver uma vida totalmente voltada para Deus, à espera de Deus, a semelhança do povo de Israel que estava no Egito. Perceba, irmão, quando chegou a hora do povo de Israel ser liberto do Egito, irmão, escuta, o coração deles não estava preparado. As pragas não geraram um despertamento. A Bíblia fala de um grande avivamento que Deus vai derramar, irmão, antes a última trombeta, antes o Senhor vir arrebatar a sua igreja. Vivemos hoje uma ocasião, uma igreja, irmão, que tem vivido, irmão, uma vida, não uma vida totalmente centrada em Deus, buscando todos os valores de Deus. Temos uma igreja, irmão, que assim, quando se acha o pecado, se acha os valores do mundo, se acha os desejos pelas coisas que eu no mundo. Tanto o livro de Apocalipse quanto o livro de Daniel, chamado de Apocalipse do Velho Testamento, estão em acordo quanto aos resultados que os juízos nos finais do tempo trarão. Tanto João quanto Daniel profetizam a mesma coisa. Em Apocalipse 22, 11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifica-se ainda. E Daniel fala a mesma coisa em Daniel 12, 9 e 10. E disse-lhe: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Olha a frase. Muitos serão purificados. Ele está falando do texto lá no final. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Perceba, irmão, tanto o Apocalipse quanto o Daniel, ele diz que o juízo no finais do tempo levará, aquele que é mau vai continuar sendo mais mau ainda, e aquele que é justo vai se tornar mais justo. Perceba ele que ele está dizendo. Então, e diz que o justo, Daniel fala que o justo vai resplandecer, vai se purificar, vai se embranquecer, vai entender a sua provação, vai compreender. Diz que o sábio vai entender. Ele está falando da igreja. Ele diz que a igreja vai entender, vai compreender, irmão, que aquele sofrimento, aquelas coisas que estão vindo, irmão, é para purificá-la, é para torná-la mais branca, é para torná-la, irmão, mais santa, é para torná-la uma igreja que busca mais a Deus. É o que Pedro está dizendo, irmão, que o juízo o julgamento que vai começar com a casa de Deus, irmão, vai despertar um coração de uma igreja que encomenda a sua alma, que não está preocupado com as coisas desse mundo, irmão, não está preocupado, irmão, com os bens desse mundo, está preocupado com sua alma, e encomendar sua alma para Deus. Significa estar preocupado com a sua vida espiritual, está preocupado, irmão, com a sua eternidade. Perceba, quando chegou a Israel sair do Egito, Israel não estava pronto, irmão. É a mesma coisa a igreja, irmão. Vai chegando o tempo da igreja ser arrebatada, mas a igreja não está pronta. A igreja, irmão, se familiarizou com os valores, com os cuidados, com os desejos, com os procedimentos do mundo. É chegada a hora da igreja voltar-se para Deus. A distinção da igreja só acontecerá quando a igreja deixar de desejar as coisas do mundo, deixar de ser mundana e parar de apreciar os valores do mundo. Foram as 3 pragas que caíram sobre os judeus, irmão, e que depois fizeram distinção. A semelhança do que aconteceu com os judeus acontecerá com a igreja. Deus irá tirar a idolatria de dentro da eclésia, da sua noiva, e levantará, irmão, um povo que deseja se encontrar com Cristo nas nuvens. Receba uma igreja que anseia por sua libertação, que anseia. Irmão, tem muita gente que não vive uma vida assim. Pedro está dizendo, irmão, que por ocasião a igreja vai estar muito acomodada, muito dispersa dos valores de Deus. O avivamento da última hora,
O último e derradeiro avivamento da igreja virá. E ela irá levar uma igreja ao caminho do milagre. Primeiro, o último avivamento levará uma igreja, irmão, que se apoia em pertencer a Deus, se gloria de pertencer a Deus. Isaías 44, 3 e 4 fala uma profecia: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Perceba, este derramamento é diferente do profetizado por Joel. Este avivamento fala de um povo, irmão, que vai brotar no meio dos salgueiros. Fala de um povo, irmão, que vai ter pressa para crescer, terá pressa de aprender de Deus, terá uma grande fome de Deus. Escuta, naquele avivamento de Joel fala de derramamento do Espírito, irmão, do homem profetizar. Ele está falando de derramamento da questão dos dons, do Espírito. Só que agora esse avivamento que Isaías está profetizando, irmão, é um derramamento de fome de Deus, de sede de Deus, sede de pertencer a Deus, sede, irmão, de crescer em Deus. Quando ele fala que vai crescer como salgueiro junto ao mar, ele está do rio, irmão, ele está dizendo de pessoas que vão ter uma fome, uma vontade enorme de crescer em Deus, de que essas pessoas vão brotar, significa haverá um despertamento enorme pelos valores, pelas coisas de Deus. Avivamento levantará uma igreja, irmão, que se orgulha em pertencer a Deus e vive segundo os princípios de Deus. Isaías 44, 5. E este dirá: eu sou do Senhor. E aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Observe a mesma visão de Pedro. É um povo que encomenda a sua alma a Deus, ou seja, se gloria de viver e pertencer a Deus. Isaías está profetizando, irmão, que Deus vai derramar do seu espírito, irmão, e vai fazer que as pessoas vão clamar, né, por ter o nome de Deus na sua vida. A sua glória, que ele diz aqui, e dirá: eu sou do Senhor. O despertamento das corações das pessoas não vai dizer dos bens, dos milagres, das curas, não. Vai fazer as pessoas se vangloriarem, no sentido de vangloriar não, né, de se gloriarem, de pertencer a Deus. Eu sou do Senhor. Elas vão ter o prazer de levar o nome de Deus na sua vida. Elas vão ter o prazer, irmão, de viver uma vida para Deus. É o que Pedro está dizendo. E nos últimos tempos Deus vai derramar, irmão, o julgamento de Deus, fará que a igreja, irmão, fará que o povo, irmão, encomende sua alma ao seu fiel Criador. Sua preocupação não estarão nas coisas, mas estão preocupados, irmão, agora, irmão, em voltar-se para Deus. Olha que coisa linda, hein? O avivamento levantará uma igreja comprometida com o ID. Outro texto que fala sobre esse avivamento que vai vir, irmão, está em Apocalipse 26 e 7, que é a última chamada de Deus, né? E saindo perto da hora, um 10º encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: que estáis ociosos todo dia? Disseram eles: porque ninguém nos salariou. Disse ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Observe, irmão, que o tempo desta igreja estava ociosa, descompromissada, mas o Senhor fará um novo chamado para os crentes da última hora, e estes cumprirão o último ídito da igreja. Isso aqui é uma frase para a gente perceber como é que estava. Na hora 10, o Senhor desceu e encontrou servos, irmão, homens que estavam lá na praça, irmão, passaram o dia inteiro, irmão. Ninguém os assalariou, estavam ociosos. A Bíblia fala que é o último tempo da igreja, irmão. É como o povo judeu nos seus dias que estavam lá no Egito, irmão. Eles estavam ociosos. Eles estavam vivendo a vida descompromissada, uma vida esquecida, irmão, que Deus prometeu tirar eles do Egito. Já não tinham mais aquele mesmo anseio. As pragas e o sofrimento que vieram ali despertaram o coração deles, irmão, e eles aprenderam a obedecer por aquilo que eles estavam sofrendo. O avivamento que vai vir na igreja é a mesma coisa, irmão. Uma igreja que está ociosa, uma igreja, irmão, que está sofrendo por causa do sofrimento que está batendo sobre o mundo, irmão, fará que a igreja se desperte. A Bíblia diz que será um julgamento, a igreja nos últimos dias será julgada. Perceba, irmão, e esse julgamento, que significa sofrimentos que virão sobre a igreja, esses padecimentos, são chamados padecimentos segundo a vontade de Deus, fará que a igreja se desperte.
Se desperte para voltar-se para Deus, significa será uma igreja que vai ser despertada para se consagrar a Deus e para cumprir o propósito de Deus. O final do tempo será marcado por um tempo do último chamado à salvação. Este último chamado acontecerá em meio à dor e sofrimento do mundo. O sofrimento despertará pessoas a obedecerem a Deus. Estes obreiros ceifeiros farão a última colheita das vidas que irão morar com Cristo. A semelhança do que aconteceu na cruz, irmão, e Jesus salvou o ladrão que estava à sua direita, é o que vai acontecer. Na última hora da sua morte, irmão, Jesus salvou o ladrão à sua direita. A igreja da última hora será despertada, obreiros e ceifeiros, que vão cumprir o vídeo de Jesus, que é os crentes da hora 1/10. Amém, irmão? É o que Pedro está dizendo, irmão. Um avivamento que virá para despertar o coração. Perceba, irmão, assim como a igreja, assim como o discípulo, né? O ladrão da cruz não teve muito tempo para produzir nada para Deus, irmão. A igreja, os salvos das últimas horas, muitos deles serão assim. Eles não terão muita coisa que fazer, não. Sabe por quê, irmão? Porque o avivamento que virá e quebrantará o coração deles para Deus, fará que eles despertem, se voltem para Deus e se arrependam, aceitem a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, irmão, fará que eles tenham apenas uma oportunidade de salvar a sua vida. Perceba, irmão, o avivamento despertará a igreja, despertará cristão a obedecerem a Deus, levantará homens e mulheres, irmão, a clamarem a Deus, a pregar o Evangelho, irmão, a suas famílias, seus amigos, seus conhecidos, irmão, serão os crentes da hora 1/10, irmão, que vão trabalhar em prol do grande avivamento de Deus. Para nós terminarmos, o sofrimento dos últimos tempos será um juízo na casa de Deus. O sofrimento do ímpio se dará na grande tribulação. Perceba, antes que venha o grande dia do Senhor, o Senhor irá preparar a sua eclésia para o arrebatamento. Esse sofrimento, julgamento, essa distinção que vai acontecer, irmão, ela vai acontecer por quê, meu amado? Porque Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Hein? A igreja santa e gloriosa. O povo realmente apaixonado por Deus, que ama a Deus e se santifica para Deus. Tempo de despertamento. O Efésio, Paulo falou uma frase muito boa. Efésios 5, 14 a 18. Pelo que desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo que os dias são maus. Olha o que ele está dizendo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho no qual dissolução, mas enchei do Espírito. O último despertamento tem em vista 3 coisas. Primeiro, irmão, viva como sábio, não como nécio, e não sabe qual é a vontade. Primeira coisa que Deus quer trazer, o avivamento. Desperta tu que dorme. Para quê? Para você não viver como nécio, mas viver como sábio, como alguém que sabe a vontade de Deus. O que é que o Apocalipse e Daniel concordam? Esse tempo, justo se tornará mais justo. O santo vai se tornar mais santo. Aquele que é puro vai se tornar mais puro. A igreja vai se resplandecer. Significa, irmão, as pessoas não vão estar preocupadas mais com as coisas, elas estão preocupadas em encontrar com Cristo, encontrar com Deus. Irmão. É uma igreja voltada para Deus, não uma igreja voltada para os valores desse mundo. Perceba, irmão, essa é a visão da última igreja, da última hora. Segundo, pare de embriagar com as coisas deste mundo e viva para ser cheio do Espírito Santo. Não vai se embriagar com o vinho da contenda. Significa, irmão, daquilo que gera conflito, daquilo que gera discussão, daquilo que só faz, irmão, viver uma perda de tempo, viver uma vida dissoluta, de viver uma vida descompromissada. Perceba! O despertamento é para ser cheio de Deus. A pessoa, ao invés da pessoa ficar preocupada, irmão, numa vida de discussão banal, sabe, uma vida descompromissada, o avivamento trará um despertamento. Que a coisa mais importante é ser cheia de Deus. É viver para Deus. É ser cheia das coisas. É o sofrimento que virá. A vida de sofrimento que vão vir para despertar a igreja, a buscar mais a Deus. E a última coisa, é chegada a hora de despertar. Sair de entre os que estão mortos e resplandecer como verdadeiros luzeiros do Senhor nesse mundo. Essa é a frase. O avivamento é um despertamento a sair de entre os mortos. Perceba, então nós vamos viver a iluminação, o resplandecer da vida de Cristo. Não há como resplandecermos dormindo, vivendo uma vida que não sabe quem somos.
A Bíblia fala dos sofrimentos que virão para trazer um despertar. Então a igreja resplandecerá. Cristo será visto. Tem uma frase, né, que William Barclay fala: desperta, ó dorminhoco, e levante-se dos mortos, e assim Cristo brilhará sobre ti. Está aí, amém? Tem que deixar dormir. O que é dormindo? Alguém que está desligado, está desatento, está em desacordo com as coisas de Deus, pertence a Deus, mas vive uma vida como se não pertencesse. Levante-se do morto significa vai desatar as suas ataduras das coisas mortas. É como Israel estava no Egito. Estava ligado à idolatria, por isso que as pragas vieram e contaminaram eles, se achou em eles. Por que o juízo veio sobre eles? Porque também estavam sobre a vida deles. Por isso, o texto diz: despertar aqui é sair dentre os mortos, sair daquilo que te contamina, sair daquilo que te faz mal, sair daquilo que está trazendo sofrimento para você, é juízo para você. Então Cristo vai poder ser visto em você. Ó, que palavra tremenda. É chegada a hora para a qual a igreja foi preparada. Ela brilhará, vai brilhar. Por isso eu quero orar com você. Deus quer trazer um avivamento nesses dias. Despertar. Sofrimentos que virão para fazer com que a igreja se desperte. A igreja acorde para o seu verdadeiro propósito, o seu verdadeiro objetivo. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti, ó Pai, diante da Tua palavra, Pai. Ó Deus, precisamos, ó Pai, como igreja, despertar, ó Deus, o nosso coração para o verdadeiro propósito, Senhor, em nossa vida, Pai. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que todas as coisas, Senhor Deus, que tem sucedido em nosso mundo, Senhor, é porque o mundo, Senhor, deixou o seu Criador, Pai. Ó Deus, os homens, ó Pai, não reconhecem mais, ó Pai, o seu Criador, ó Pai, não reconhecem, Senhor Deus, nem a figura humana, ó Deus, as quais foram criados, Senhor. As pessoas não olham mais para si, Senhor Deus, e reconhecem, Senhor. Ó Deus, não conseguem ver Deus, ó Pai, em si mesmo, ó Pai, a figura da imagem do seu Criador, ó Pai. Agora estão, ó Pai, mudando, Senhor Deus, os seus usos naturais, Senhor. Ó Deus, ó Pai, estão deixando, Senhor Deus, ó Pai, os seus usos naturais, ó Pai. Ó Deus, estão subvertendo, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que foram criados, Senhor. Ó Deus, e ao fazer isso, Senhor Deus, eles não estão reconhecendo, ó Pai, ó Deus, ó Pai, o seu Criador, ó Pai. Estão, ó Pai, violando, Senhor Deus, o padrão do Senhor para a sua vida, Pai. Por isso, Senhor Deus, a igreja, Senhor, que está no mundo, Senhor, ó Deus, que muitas vezes, Senhor Deus, não sabe, Senhor, reprovar as coisas erradas, não sabe, Senhor, ó Deus, viver uma vida, Senhor, separada, Senhor. Ó Deus, muitas vezes, Senhor, ó Deus, Tua palavra diz que virá um julgamento, Senhor, e ele vai começar pela casa de Deus. Significa, Senhor, será uma preparação, ó Pai, ao arrebatamento da igreja. Inclusive, o arrebatamento será, ó Deus, um juízo também, um tipo de julgamento, ó Deus, para a igreja infiel, ó Pai, porque, ó Deus, os crentes infiéis, ó Pai, não, ó Pai, entenderão, Pai. Mas a igreja justa, Senhor, ela resplandecerá. Ó Deus, aqueles que são puros vão se tornar mais puros. Aqueles que são santos, ó Pai, vão se tornar mais santos, Senhor. Ó Deus, aquilo que há de sofrer, ó Pai, sofrimento que é segundo a sua vontade, porque, ó Deus, é profetizado pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, fará que a igreja, Senhor, encomende a sua alma ao Criador. Ó Deus, tenha preocupação, ó Deus, não com os valores desse mundo, não com a vida abençoada desse mundo, não com a abastança desse mundo, Senhor, mas tenha uma vida centrada, Senhor, ó Deus, para encontrar com o seu Deus, encontrar com o seu Criador, ó Deus, deixando, Senhor Deus, a sua idolatria, ó Deus, ó Pai, que muitas vezes tem se achado também no seio da igreja, ó Deus, aonde também tem sido contaminada, Senhor, ó Deus, por aquilo, Senhor Deus, que tem feito o mundo prosperar, tem, ó Deus, caminhado, ó Deus, para a mesma fertilidade, Senhor, dos valores, Senhor, ó Deus, que tem pautado, Deus, o coração do nosso mundo, Senhor. Ó Deus, venha despertar a igreja, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja, Senhor Deus, ó Pai, que sabe, Senhor Deus, que está nesse mundo, mas não é desse mundo, Senhor. Sabe, Senhor, que a sua promessa é para, Pai, que o Senhor virá buscar, Pai. Sabe, Senhor, que o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja, Senhor. A semelhança do povo de Israel no Egito, Senhor, que estavam acomodados, ó Deus, nas suas práticas, acomodados, ó Pai, ó Deus, os egípcios estavam dentro de si, Senhor.
Ó Deus, e Senhor Deus, aquelas pragas prepararam, ó Deus, aquele povo, aquele sofrimento que eles padeceram, Pai. Ó Deus, os conduziu a um caminho da obediência, Senhor. Fizeram um coração preparado, Senhor, Deus, a um só clamor, ao clamor da sua libertação. Desperta na sua igreja, Senhor, desperta entre os teus filhos, desperta o coração do meu irmão que está ouvindo essa palavra, Senhor, que ele possa despertar, Senhor, que ele possa acordar, Senhor Deus, ele possa ouvir, ó Deus do Senhor, falando com ele dessa palavra, Senhor, e ele venha despertar, de viver uma vida, Senhor Deus, ó Pai, descompromissada, uma vida desatenta, que saia, Deus, de entre os mortos, Senhor, daquilo que tem feito, ó Pai, viver uma vida pecadora, uma vida errada, daquilo, Senhor Deus, que tem feito, ó Pai, viver uma vida, Pai, ó Deus, cujo coração dele, ó Pai, é conduzido ao caminho errado, Senhor, que ele se levanta, Senhor, ó Deus, para que a sua luz brilhe, ó Deus, porque o Deus que mora no seu coração, que o Deus que mora em sua vida, porque o tijolo que está dentro de si, ó Pai, seja despertado, Senhor, e que ele levante dentre os mortos, ó Deus, esclareça, Senhor, e o Senhor vai iluminar, a sua graça, Senhor, se fará forte nele, Pai, as verdades do Evangelho, Senhor, se tornarão, ó Pai, iminentes na sua vida, Pai, e desperta também o coração da sua igreja, Senhor, ó Deus, para essa hora 1/10, Senhor, para que possamos, ó Pai, ceifar e ganhar aqueles que precisam ser salvos, Pai, ó Deus, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio, ó Deus, ao sofrimento do mundo, Senhor, que possamos ser uma igreja, Senhor, que aprendeu, ó Pai, a conduzir as pessoas que estão sofrendo ao Senhor, estão sofrendo, ó Pai, possam ser conduzidos ao fiel Criador. Ó Deus, que às vezes pelas práticas da sua própria vida, Senhor Deus, tem subjugado ao pecado, ó Deus, possam ver no meio da dor, no meio do sofrimento, uma oportunidade de se voltar para Deus, ó Pai, que o seu sofrimento, Senhor Deus, o seu padecer, Pai, possa, Senhor, quebrantar o seu coração, ó Deus, e reconhecer, ó Pai, quem são e porque, ó Pai, do seu pecado tem caído, Senhor, e possam voltar-se para Ti, possam se arrepender das suas obras e reconhecer, ó Pai, a necessidade que tem do Senhor e do seu Salvador, Pai. Abençoa os teus filhos hoje, ó Pai. Eu oro, Pai, que essa palavra, Senhor, desperte o coração dos teus filhos, ó Deus, a se despertarem para buscarem o Senhor, buscarem a sua palavra, para viverem o milagre do Senhor na sua vida, Pai, para viverem uma vida, Senhor Deus, aonde a tua graça possa operar no seu coração. Desperta, Pai, desperta a sua igreja, desperta teus filhos, ó Pai, o grande dia do Senhor, desperta, Senhor, para a grande salvação que está acontecendo na sua casa, para que os seus sejam salvos, sua família sejam salva, ó Deus, ó Pai, possam, Senhor, sair daquilo, Senhor Deus, que tem os contaminado, Senhor, para que possam iluminar como verdadeiros luzeiros do Senhor nesse mundo, Senhor, para que a sua glória, Senhor, e seu evangelho sejam vistos, Senhor, que não sejam mais atraídos, Senhor Deus, por aquilo que move o mundo, Senhor, mas possam ser atraídos para serem cheios do Senhor, possam caminhar como sábios nesse mundo, Senhor, ó Deus, separados das coisas desse mundo, Pai, à espera do seu Salvador, à espera do seu Criador, ó Pai, sabendo que o Senhor os guarda, sabendo que o Senhor, ó Pai, faz distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, Senhor, e o Senhor traça, Senhor, ó Deus, um novo conceito no coração dos teus filhos, da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós estamos encerrando nossa palavra de hoje, que essa palavra traga um avivamento no teu coração. O último avivamento virá do sofrimento. A igreja irá padecer. Pedro falou sobre isso. Mas esse sofrimento que a igreja vai padecer segundo a vontade de Deus, para que a igreja encomende sua alma ao seu filho. A palavra de hoje. Estamos vivendo o texto. É hora de você voltar. É hora de você encomendar a sua alma, preocupar realmente com a sua vida. Isso é a preocupação. A preocupação nossa tem que ser com a salvação. Busque o Senhor. Pegue seu coração. Nove os falimentos. Nove os sofrimentos. Examine o seu coração. Como é que você tem? Como é que algumas coisas desse não têm se implantado dentro de você? Tem estado dentro de você contaminando o seu vida. Dentro de você. A palavra chega ao teu coração. Deus possa falar ao teu coração melhor.